Bem, estamos reunidos aqui para o nosso projeto de Fenômenos de Transporte com a professora Rita Caroline, curso de Engenharia de Energias da Unilab. A nossa equipe é formada por mim, José Nilson, Ângelo Esperança, Silvano Luiz, Leila Delgado. A nossa proposta é, a partir do resultado encontrado pela equipe de alguns meninos do trimestre passado, que eles encontraram que, a partir da angulação das pás de uma hélice, quanto maior fosse a angulação, melhor seria a rotação do equipamento. Então a gente pensou em aplicar isso a um aerogerador. Como é que a gente vai fazer isso? Eles testaram lá no caso com 2 pás. A gente vai testar para 2 pás, 3 pás e 4 pás. A gente vai querer analisar se há diferença de geração, mesmo gastando mais material. A gente vai ter uma área maior de contato do vento, né, com o aerogerador, com as pás, mas em contrapartida a gente vai aumentar a massa do sistema. Então isso pode também gerar alguma dificuldade na rotação. Então essa é a nossa ideia, aplicar essa teoria, né, da angulação das pás a um aerogerador e ver se a quantidade influencia na geração de energia. A nossa base é formada por esse suporte, um eixo de forma anexa às pás, uma bobina em que vai passar a corrente para o nosso LED aí, e anexamos também um multímetro para saber a corrente, a tensão que vai passar aí anexadas aos fios da bobina.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you. Bem, vamos falar aqui um pouquinho da teoria envolvida neste projeto. Então aqui nós temos a configuração, né, de pás que nós fizemos com um aerogeradorzinho com 2 pás, 3 pás e 4 pás. Com 2 pás a gente tem um ângulo entre as pás de 180 graus. Com 3 pás nós temos um ângulo de 120 graus. E com 4 pás um ângulo de 90 graus. Não sei se vocês perceberam, mas nós pintamos uma pá com uma cor diferente, uma cor meio esverdeada, para que eventualmente nós pudéssemos conseguir calcular a frequência de rotação desse rotor. Então, realmente deu certo a gente calcular. Como é que a gente fez isso? A gente pegou a imagem, né, da rotação, diminuiu a velocidade da imagem, e aí, pela diferença de cor, a gente consegue perceber a rotação. Então, para 2 pás, nós estimamos a frequência em aproximadamente 520 RPM, e a tensão gerada aí que a gente vê de 3,595 volts é a tensão média entre os dois experimentos que a gente acabou de apresentar no vídeo. Para a segunda configuração de pás, né, com 3 pás, a gente teve uma frequência aproximadamente de 497 RPM e uma tensão média de 3,58 volts. Para a terceira configuração de pás, nós tivemos uma frequência de 457 RPM aproximados e uma tensão de aproximadamente 3,565 volts, através dos resultados que a gente já indicou no vídeo. Então, com isso a gente pode perceber que o aerogerador, no nosso caso, nessa escala com 2 pás, ele teve uma tensão, conseguiu gerar uma tensão maior, conseguiu uma frequência de rotação maior, consequentemente isso geraria mais energia elétrica, né? Então, através de algumas pesquisas, a gente viu que apesar dos rotores de 3 pás serem mais comuns, os de 2 pás são mais eficientes. Inclusive a gente percebeu aqui no nosso experimento. O problema é que com os rotores de 2 pás, eles estão mais propensos a turbulências, eles são mais instáveis e eles trazem risco à estrutura. Com 3 pás, apesar da velocidade de rotação ser menor, consequentemente a geração em relação de 2 pás, eles têm uma melhor relação entre o coeficiente de potência e custo relacionados. Com isso, a gente pode ter uma maior estabilidade, né, também com 3 pás, possibilitando a construção de aerogeradores com mais de 100 metros de altura. O pico de geração nesse tipo de aerogerador ocorre com ventos fortes e a sua eficiência pode passar dos 45%. Aqui a gente tem uma representação do nosso rotor, né, com o eixo e uma pazinha. Aqui é só mais para a gente indicar o ângulo, né, que a gente trabalhou. A gente fez uma pazinha com o ângulo dela com uma seção transversal do rotor com um ângulo de aproximadamente 10 graus. E o ângulo dessa pá em relação ao eixo é de 80 graus, que é justamente o complementar disso.
Esse 80 graus ele é chamado de ângulo de ataque. Agora a gente tem um esqueminha das forças que atuam na pá, certo? A força de sustentação, essa FL, ela é perpendicular ao fluxo do vento resultante. O fluxo do vento resultante é justamente representado pela força de arrasto, esse FD. A força de arrasto ela vai ser produzida na mesma direção da velocidade resultante. E o que é essa velocidade resultante? A velocidade resultante nada mais é do que a diferença vetorial de VW, que é a velocidade do vento incidente no plano de rotação, menos a velocidade tangencial. Essa velocidade tangencial é como se fosse uma resistência à velocidade do vento, causada justamente pela rotação. Então, a diferença dessas velocidades causa a velocidade resultante, e essa velocidade resultante provoca a força de arrasto na sua mesma direção. O fluxo de ar através das pás. Então, se a gente assumir um deslocamento homogêneo do fluxo de ar com uma certa velocidade V1, a gente vai ter essa primeira figura, um esqueminha da área transversal atravessada por essa velocidade, a áreazinha representada pela letra A. A figura 2 mostra o comportamento das velocidades antes, durante e após o contato com a hélice, né? Aqui a gente vai ter uma explicação melhor a respeito disso, que é, pela equação da continuidade, ρ, que é a massa específica do ar, né, que a gente está considerando, ρ V1 vezes A1, V1 é justamente a velocidade antes do contato com a hélice, a área 1 é a área representada na figura, vai ser igual a ρ V2 A2, V2 é justamente a velocidade durante o contato com a hélice, A2 é exatamente a área da hélice, que vai ser igual a ρ V3 A3. A3 a gente pode perceber que é um pouco maior, tanto que A2 como que A1. E V3 um pouco menor do que V2, do que V1. Se a gente desconsiderar a diferença de pressão antes do contato com a hélice e depois do contato com a hélice, a gente pode cancelar o ρ, né? E a gente vai ficar com a relação que V1A1 é igual a V2A2, que vai ser igual a V3A3. Obviamente a gente percebe aí que a área vai aumentando, consequentemente a velocidade vai diminuindo. Isso nos mostra uma coisa que talvez seja até intuitiva, mas que por isso que não se colocam aerogeradores um muito próximo ao outro, porque a velocidade atrás de um certo aerogerador vai ser diminuída. Então, se ela vai ser diminuída, vai causar problemas na geração, podendo nem chegar à velocidade de ativação do sistema. Então, tem que haver um certo espaçamento entre os aerogeradores. A gente também pode ter a energia cinética, a gente pode perceber a energia cinética que vai ser extraída, consequentemente a potência. A energia cinética extraída vai ser a diferença da energia cinética de entrada, ou seja, a energia cinética antes do contato com a hélice, e a energia cinética de saída, que vai ser a energia cinética depois do contato com a hélice, simbolizada pela velocidade V3. Então, essa energia cinética extraída ela vai ser igual a 1/2 da massa vezes V1 ao quadrado menos V3 ao quadrado. Logo, a potência extraída vai ser igual a 1/2 da vazão máxima de V1 ao quadrado menos V3 ao quadrado. A gente pode perceber, a gente pode considerar aqui dois casos extremos.
O primeiro é que se V3 for igual a V1, o que a gente vai ter? V1 ao quadrado menos V3 ao quadrado vai ser zero. Consequentemente, não vai haver uma potência extraída. O segundo caso é se a velocidade V3 for reduzida a zero. Nesse caso, a gente não vai ter um fluxo. Se a gente não vai ter um fluxo, da mesma forma, a gente não terá potência extraída. Como conclusão do nosso trabalho, podemos perceber a diferença de frequência de rotação e tensão gerada nas 3 configurações de hélices testadas. Com 2 pás, o nosso sistema gera uma maior potência se comparado ao de 3 e 4 pás. Foi constatado lá pela verificação da tensão. Em contrapartida, a literatura nos mostrou que esse tipo de sistema possui mais instabilidade. Consequentemente, ele é pouco utilizado na prática. O aerogelador com 3 pás é preferível por se ter uma melhor relação entre estabilidade e potência. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground, and I'm here